Olá, tudo bem? Tá começando agora mais um podcast Talk Mais, o podcast aqui produzido pelo Portal SPRio+. Eu sou Gabriel Duarte, comigo mais uma vez o nosso jornalista José Guilherme Ferreira. O Zé, tudo bom, Zé? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de tecnologia e com quem entende, né? A gente recebe aqui Jefferson Xeregati, pronunciei certo, né? Mosca. Fechou? Jefferson Xeregati, presidente do PIT, Parque de Inovação Tecnológica aqui de São José dos Campos. E a gente tem muita coisa para falar, acontece e tem acontecido muita coisa no parque, tecnologia de todo tipo, mas para começar esse nosso bate-papo, Jefferson, eu queria falar com você sobre a Innovation Week, que está se aproximando, vai acontecer agora nos dias 27, 28 e 29 de agosto, são 3 dias de congresso, palestra, negócios, é uma grande troca de informação, conhecimento e também networking, dá para falar, né? Da área de tecnologia, nos mais variados setores. Então eu queria que você falasse um pouco da expectativa para esse evento, até porque esse ano vocês dizem que vão mergulhar a fundo nas tecnologias de impacto, né? E o que seria isso? Olha, um prazer enorme estar aqui com todo mundo da SPRio+, né? Todos os telespectadores, espectadores, enfim, hoje em dia a gente mistura, quem né? ouve, quem escuta, quem assiste, e quem tudo, medita né? sobre também, né? Mas é um prazer enorme e é isso mesmo, né? A Innovation Week ela cresceu muito ao longo dos anos, né? E a gente espera que a edição desse ano seja de maior impacto, fazendo trocadilho, porque ela deixou de ser o que originalmente era uma feira de tecnologia de informação e comunicação, misturou com o nosso summit de startups, e hoje ela acaba trabalhando as tecnologias que envolvem todos os institutos de pesquisa, as empresas e as políticas públicas que são executadas através do PIT. Então, quando a gente pensou em tecnologias de impacto, não só a tecnologia pela tecnologia, o que está de avanço, o que tem de mais moderno, mas o impacto que ela tem na nossa vida. Na vida do cidadão, na nossa economia, no impacto social, enfim, na transformação daquilo que a gente faz no dia a dia. Então essa foi a lógica da temática. A programação tem bastante coisa, mas você que já deve estar por dentro de tudo que vai acontecer, eu queria saber o que você vê de mais inovador, mais ousado que está vindo para o evento esse ano. Esse ano a gente está trazendo uma novidade, que a gente vai ter o Pitch de Ouro, que é uma oportunidade das startups poderem fazer os seus pitches e a gente vai ter toda uma programação especial em cima disso daí. A gente fez um benchmark legal com várias outras feiras e eventos no Brasil e fora, então a gente trouxe algumas novidades. Vão ter coisas clássicas, né, que é uma das principais, que é a rodada que a gente tem de negócios, onde a gente aproxima empresas e gestores públicos com soluções tecnológicas, enfim, mas com o objetivo de gerar, né, maior prospecção e maior possibilidade de fechar negócio mesmo na feira. Que legal. A gente sabe que você está vindo de um mini tour lá pela Europa, né? Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos e Canadá. E essas viagens são bastante interessantes para trazer ideias, né? O que você viu de bom lá? Duas realidades muito interessantes, mas eu diria que a principal é a gente olha de igual para igual. A gente olha olho no olho, a gente tem tanto a aprender como ensinar. Eu não estou falando isso, é isso mesmo, né? A gente começava a conversar com algumas instituições canadenses e, claro, a gente está lá para fazer um benchmark, para entender o que eles têm. Só que, naturalmente, eles começam a perguntar coisas da gente. E o que a gente começava a perceber é que invertia, e eles começavam a perguntar mais e mais, e a gente falava, poxa, a gente precisa ir lá. Né? Então, a gente viu uma oportunidade muito boa com o ecossistema de inovação do Canadá, especificamente, né, da província de Ontário, né, onde fica lá as instituições que a gente visitou, tanto de a gente levar empresas daqui para lá, como a gente trazer empresas de lá para cá. Quando no ecossistema de Nova York, a gente teve um contato muito bom com quem está trabalhando com inovação dentro de grandes corporações e o entendimento de como esse mercado evoluiu nos últimos anos. Então, as empresas elas têm já há alguns anos, mas não são muitos, a implementação do que eles chamam de um Chief Innovation Officer. Né? E o que há 5 anos atrás era uma hype, todo mundo tinha que ter, hoje a gente já tem boards mais criteriosos na escolha, não só do profissional, mas das empresas que eles vão trazer para dentro. Porque eles já entenderam que inovação é legal, mas não são todas que funcionam. Então não existe mais aquela coisa romântica de que temos que ter inovação que vai solucionar todos os nossos problemas. E mais um critério no sentido,
qual que vai ser o impacto, como que eu meço isso, como que eu avalio se isso faz sentido para a minha empresa estar se envolvendo, enfim. Né? E, ao mesmo tempo, a gente teve uma primeira conversa com o ecossistema de capital e a gente começou a mapear como que a gente vai poder trazer dinheiro, tanto de fundos americanos como canadenses, para o desenvolvimento de tecnologias aqui no nosso ecossistema. Então, a gente precisa desse dinheiro? Com certeza, porque tem muita tecnologia de economia verde, de meio ambiente, de ESG, de descarbonização, uma série de coisas que os brasileiros têm desenvolvido muita coisa interessante e tem muito a exportar. Então, na hora que a gente pega esse capital, eu permito que um gestor público canadense ou americano, por exemplo, ou europeu, execute a política para a qual ele pensou, que é o fomento de tecnologias que vão ajudar a melhorar a vida no planeta. E, ao mesmo tempo, a gente consegue criar as empresas ou ajudar as empresas a se desenvolver que vão ofertar essa tecnologia não só para o Brasil, mas fora do Brasil. Porque a gente tem uma sensação que o Brasil é gigante, mas nós somos só 200 milhões de habitantes versus 8 bilhões. Então, o que está lá fora é muito maior que o Brasil. E aí a gente desperta o interesse dessas empresas também em medir ou gerar impacto para o resto do mundo. Você estava falando que pode olhar de olho para olho, né, na questão das ideias envolvendo tecnologia. Eu queria saber, assim, do ponto de vista das instalações desses parques tecnológicos, também tem a mesma dinâmica ou tem alguma coisa especial? Tem. As duas coisas, eu diria, porque cada ecossistema de inovação ele tem uma lógica de formação única. Nenhum é igual ao outro. Eu digo isso porque a gente tem conversado com muitas possibilidades de a gente implementar ambientes assim no Brasil. Então, existe toda uma antropologia, uma sociologia de como aquilo se forma. Né? Uma das coisas curiosas, quando você olha para trás, é você entender que Chicago tinha muito mais condições de criar um ecossistema de inovação pujante versus o Vale do Silício. Só que anos passaram, e aonde, né, o que ficou caracterizado, né, o que foi a grande gênese disso no mundo é o Vale do Silício. Então, quais os fatores que envolveram para que o Vale do Silício permitisse ser assim? Então, cada um desses que a gente visita tem coisas que são únicas. Barcelona, por exemplo, começou de uma dor muito forte de ter um centro com uma atividade industrial já decadente e degradada, e eles precisavam dar um jeito naquilo. Né? 40 anos depois, você vê, é uma das cidades europeias que mais atrai conhecimento e empresas que têm vontade de desenvolver tecnologia e inovação em Barcelona. Então, é muito rápido. 40 anos não é nada. Então, todos esses, na verdade, ecossistemas que estão se formando no mundo, isso é uma tendência global e, ao mesmo tempo, é muito novo. Então, cada um desses ambientes está se desenvolvendo e está escrevendo o próprio livro. Né? Não tem, não existe ainda uma codificação de como se fazer. Na verdade, o próprio processo de inovação é algo que ainda não é codificado. Então, não é aquela coisa que você faça assim, você vai ter o sucesso e vai replicar. É uma coisa muito nova. Uma coisa in progress, né? Exatamente. Você está construindo, fazendo. Enquanto faz, né? Exatamente. E pensando nessa coisa das cidades que você comentou, cada um tem um perfil diferente. Você falou a longo prazo, né? Barcelona, por exemplo, está trilhando um caminho. Isso. Eu queria saber, o pitch aqui em São José, o que ele pode trazer de transformação, que nem você falou, daqui a 40 anos, para a região? Porque eu vejo um movimento também muito grande do pitch no setor de defesa e aeroespacial. Isso. Eu queria saber se caminha para isso mesmo, para se consolidar nesse... Esse é um ponto sensacional. A gente estava conversando disso antes de eu vir para cá. Por quê? Qualquer ambiente desse de inovação vai ter algumas tecnologias que são transversais. Por exemplo, dificilmente você vai encontrar um centro de inovação, um ecossistema de inovação que não tenha tecnologia de informação e comunicação, porque é uma tecnologia transversal. Mas todo mundo vai ter. Então, qual é o diferencial? O que traz singularidade? E o que ajuda a fixar na cabeça do ecossistema nacional e internacional que na tua cidade tem alguma coisa diferenciada? Essa é a gênese singular. No nosso caso, isso começou a ser construído na década de 50, que é todo o know-how e conhecimento aeroespacial e de defesa que a cidade possui. Muito do desenvolvimento de capacidade satelital e de foguetes, enfim, espaciais do Brasil, estão centradas aqui na nossa região.
Então, uma das coisas que a gente faz muito é procurar aumentar a densidade e a caracterização de empresas, de institutos de pesquisa, de centros de inovação conectados a gente que vão permitir o desenvolvimento de tecnologias para a área de defesa, para a área aeronáutica e espacial. Porque o ambiente já estava sendo construído, né? É a nossa vocação. Poxa, a gente atua com tecnologias do agro? Sim. A gente vai atuar, na verdade a gente já atua com tecnologias de saúde, biotecnologia? Sim. Com tecnologias de mobilidade? Sim. Mas o que vai ficar na imagem, na cabeça do brasileiro e do estrangeiro que vem aqui é que aqui é a cidade da defesa, aqui é a cidade do aeroespacial. Né? Essa é a tecnologia, ou esse é o chavão, isso é o que vai dar singularidade para a gente. Os sheiks árabes já sabem disso, né? Já. E tem gente investindo aqui exatamente daquela região. Né? Porque foi em Abu Dhabi, né? Que investiram 3 bilhões de dólares Isso, na nosso CIAT, primeiro não foi? unicórnio, a CIAT. Né? A CIAT é nosso primeiro unicórnio. A gente brinca, né? E a gente fala que a gente forma cabracórnios. Né? A gente não está preocupado em formar uma empresa que tem um valuation de 1 bilhão. Mas se a gente formar 1.000 que tem um valuation de 1 milhão, a gente fez o nosso papel. Tem uma densidade, né? Exatamente. Né? Então, quando você me perguntou o que é o que vocês estão fazendo de largo prazo, a gente está aumentando a densidade, ou a atratividade, ou o magnetismo da região para a atração de empresas de base tecnológica, para a atração de cientistas que estão interessados em fazer transferência tecnológica para a indústria, para a atração de políticas públicas nacionais e estaduais, para que a gente possa executar através do nosso ecossistema do Vale do Paraíba. E tem empresas específicas que vocês namoram, sondam para isso? Muitas. Esse ano a gente recebeu, no primeiro semestre agora, até julho, meados de julho, 46 dirigentes de empresas multinacionais lá no pitch. Gente que a gente está prospectando, gente que a gente está trazendo para conhecer o parque, gente que a gente está convidando para vir para uma feira, enfim. Porque a gente ainda não tem uma escala em São José fora do aeronáutico, por motivos óbvios, né? Que eu consiga atrair um investimento de uma multinacional de um centro de pesquisa global. Né? Então, é claro que a gente tem o setor aeronáutico, mas eu não tenho, por exemplo, uma multinacional com um centro de pesquisa sobre chocolates aqui, ou sobre café, ou sobre o que seja, né? Que são centros, na verdade, que a multinacional escolhe para ter em algum lugar do planeta. Então, por que ele escolhe o pitch? Uma empresa escolhe o pitch. Uma multinacional ou uma empresa aeronáutica? Multinacional. Por 3 motivos. Né? Ela, primeiro, passa a ter acesso à inovação tecnológica do ecossistema. Uma coisa é a empresa ter um problema, reunir numa mesa engenheiras e projetistas e falar, vamos solucionar esse problema. Outro ela tem um problema, traz para dentro do pitch e ela navega entre as startups do centro de pesquisa e fala, opa, você tem uma coisa aqui que pode me ajudar. Né? Isso resolve o meu problema, você não adapta? Então, isso daí é uma coisa. A segunda é o tempo de desenvolvimento tecnológico é muito reduzido, porque em muitos casos desses, como eu citei, é uma adaptação de uma tecnologia que às vezes foi criada para o setor de óleo e gás e pode ser adaptada para o setor de alimentação. Tá? E qual é o terceiro fator, que é crítico? Redução de custo do desenvolvimento tecnológico, que pode cair até em 10 vezes. Então, você tem acesso, velocidade e custo mais baixo. O que a gente promove com isso? Um maior interesse de multinacionais virem para cá para acessar isso. E isso gera demanda para quem está inovando na base, que são as startups. E para estimular isso, tem toda a questão agora da ampliação também, né? Dessa expansão do pitch. E eu queria saber de você como que estão as obras, né? Porque a gente esteve lá recentemente, deve fazer o quê? Nós fomos 2 meses. o pitch. Fizemos o tour ali, conhecemos as startups todas. Mas ainda tinha bastante coisa a ser construída. Eu queria saber como que está o andamento disso tudo. O que vocês planejam? Vai virar um distrito mesmo, né? Vai ter moradia? Qual que é o plano? A gente está fazendo uma expansão interna agora, que são mais 7 mil metros quadrados no Centro 5. Estamos na fase da fundação desse centro agora. E aí a gente completa o processo arquitetônico do pitch, né? Que foi concebido para ser o núcleo, né, de um grande ecossistema de inovação que tem todo o entorno do pitch, né, dentro de um grande distrito de inovação que foi desenhado e foi desenhado lá atrás. Foi desenhado lá atrás. Né? A gente já constrói esse distrito há 18 anos. Né? Então, tem muita novidade. O pessoal, puxa, agora eu quero botar um distrito aqui, um distrito acolá, etc. e tal. A gente já vem construindo isso há 18 anos. Então, toda aquela área ela foi pensada, ela tem um zoneamento específico para atrair
empresas, instituições de pesquisa, universidades, moradias, enfim, gente que queira habitar e coabitar esse grande ecossistema. Muito do nosso trabalho, quando a gente aumenta essa atratividade, a gente sabe que mais alguns anos, o que vai começar a acontecer? O que está lá dentro transborda. Né? Eu tenho uma startup que cresceu, se desenvolveu, ficou grande, vai precisar construir a fábrica. A gente vai falar, então, traga a sua fábrica para o distrito e deixe dentro do pitch sua área de P&D para conectar com tudo. Então, isso é um desenvolvimento. Tem que desmamar, né? Tem que, perdão? Desmamar. Exatamente, porque tem que crescer, tem que voar. É o que a gente já vê acontecendo com algumas empresas que estão escolhendo ficar aqui em São José dos Campos e no Vale do Paraíba. Então, é o efeito que foi pensado para o pitch, para ser o motor de desenvolvimento econômico da região. Mas tem alguma coisa assim específica, algum laboratório, alguma coisa já pensada para a nova... O novo ambiente? Não, ainda não, porque não. O que acontece? Vai em paralelo, né? Enquanto a gente está construindo, a gente está prospectando, trazendo multinacionais, conectando mais universidades dentro. Então, isso, né, essa prospecção, né, é como se você estivesse cevando o rio. Né? A gente está alimentando e vem o interesse. E aí, quando as duas coisas coincidirem, quando a gente tiver para inaugurar em 2026, eu já vou ter aqui uma esteira de empresas, de centros de pesquisa, de áreas de inovação, de P&D, para se instalar no Centro 5, que provavelmente vai ser o centro que a gente vai encher, vamos dizer assim, mais rápido de todos os outros. Um projeto que já vinha sendo um sonho há muito tempo era esse novo complexo do Senai, né? Que foi aprovado há algumas semanas. Isso é extraordinário. São 50 mil metros quadrados de área doados pelo PIT, né? E que vão construir esse complexo para novos cursos, inclusive focados na área de defesa, setor aeroespacial. Aproveitando, diga. O PIT precisa de gente formada de maneira mais específica? Lógico. Isso aí é fundamental. Pensa, quando eu falei da cadeia aeroespacial, é básico. Para essa cadeia estar aqui, ela precisa da mão de obra treinada, qualificada e preparada. Né? O Senai está se instalando, na verdade, quem fez a doação foi a Prefeitura de São José dos Campos. Né? E a gente é um grande torcedor, né? E um ávido consumidor de tudo que vai sair dali. Mas foi concebido essa escola para ser uma escola moderníssima, né? Com muitas tecnologias que falam com o que vem no futuro da aviação, que é a parte toda de compósitos, que vão incorporar, por exemplo, o eVTOL, ele tem uma matriz de matéria-prima completamente diferente de um avião normal, que é base alumínio. Aqui você está falando de compósitos. Então, são novas tecnologias, novos processos de manufatura que vão precisar de gente preparada para isso. Né? Ao mesmo tempo, quando a gente pensa no Vale do Paraíba, ali está mais central. Então, o tempo que você gasta hoje da nova escola do Senai para o Senai de Taubaté vai ser mais rápido do que dali para o atual Senai de São José dos Campos. E vendo isso, eu fico até bastante curioso, porque você falando desse processo todo de expansão, eu fico imaginando, você fala que vai ter moradia, por exemplo, vai ter lugar para as pessoas estudarem, vai ter lugar para as pessoas se desenvolverem, depois trabalharem. Vocês imaginam que vai ter um momento em que a pessoa vai para ali, para a região do PIT, e vai passar a vida toda dela lá e não vai sair mais, assim, em termos de... Ela vai conseguir se desenvolver desde a época da escola ali, da faculdade, até profissionalmente, depois seguir carreira, tudo no mesmo local? Pode ser que aconteça, né? Como acontece dentro do CTA, né? Tem Sim, gente exatamente. que nasce, vai para a escola, polo, né? Tal, papapá, exato. Agora, na prática, o mais importante é a gente vai ter tanto uma população do Vale do Paraíba que vai estar orbitando, como a gente vai ter gente que temporariamente aqui vai estar. Né? Então, no fundo, quando você gera oportunidade de emprego, de educação, né, universidades, etc., você atrai gente para, como a gente brinca, né, das 8 às 5, né? E, naturalmente, essas pessoas começam a demandar outras soluções de proximidade, etc. Então... Nós temos a Unesp agora, né? Sim. A todo vapor, né? Parece que, dentro desse raciocínio do Gabriel, esses estudantes têm um ambiente muito favorável, né? Para desenvolvimento profissional e pessoal, né? Ali no PIT, né? A gente entende aí o PIT bastante diverso, né? E cada vez estimulando mais o interesse por ciência, tecnologia, engenharia, arte, matemática.
né, quando a gente fala do STEAM. Né? A gente, sexta-feira passada, recebemos a final da Olimpíada Brasileira de Tecnologia. Foram mais de 600 jovens, né, adolescentes, de 17 estados brasileiros, de escolas públicas, privadas, escolas que têm por trás uma universidade. Foi um espetáculo. Né? Feiras de ciências, a gente quer, na verdade, que aquilo seja um local de inspiração. Tem tanta coisa no pitch que a gente aqui da imprensa fica meio desconcertado em identificar os grandes eventos que a gente antigamente sabia, marcava, né? Hoje há Semana inteira tem uma coisa. semana inteira tem coisa e tal. Mas tem uma coisa que a gente conversa sempre aqui. É um relato pessoal, na verdade, uma observação, porque recentemente eu estive lá no pitch para um evento do clima. Junto com a Climatempo. Isso. E foi muito legal, porque eu fui para cobrir e tudo mais, mas eu aprendi muito, né? Foi uma tarde, assim, de aula, e eu falei pro Zé até, que foi assim, eles explicaram o beabá do início ao fim. E aí, é para valer mesmo a mudança tudo, climática? E né? você sai de lá impactado, não tem jeito. Mas a grande questão, e até foi citado pelo Pedro Regoto, que é da Climatempo, foi que faltou participação popular lá. Ele falou, eu queria que tivesse gente aqui para criar massa, e eram mais professores, pesquisadores e tudo mais. Eu queria saber como que vocês trabalham lá dentro do pitch para ter essa massa, a população da cidade, do vale, não só o setor acadêmico, os pesquisadores, para estarem lá dentro do pitch e se desenvolverem também, né? Tem aqui, o pitch foi imaginado, né? Eu brinco que ele é uma garantia no futuro da região. Né? Por quê? É um ambiente que gera emprego. A gente fez um estudo nesse primeiro semestre agora, com uma consultoria econômica especialista na avaliação de impacto de políticas públicas, e a gente identificou que a quantidade de empregos diretos e indiretos e por efeito renda gerados pelo pitch, no ano passado foram de 52 mil empregos. Né? A gente está falando de 52 mil famílias. Né? Tanto o cara que está trabalhando numa empresa, como o cara que é um fornecedor da empresa, como o cara que trabalha no mercadinho, onde esses funcionários vão lá consumir, né? E comprar os seus produtos. E uma das formas que a gente tem é de criar eventos, de trazer a população lá para dentro, que não é o normal. Então, no início de julho, a gente fez o terceiro fórum de gastronomia. E é até hoje o evento que a gente teve mais público. E ele nasceu com a seguinte lógica, de aproximar a população do Vale do Paraíba da produção artesanal de produtos agrícolas no Vale do Paraíba. Queijo, mel... Esse é o do Jacan? É o do Jacan. Exatamente. Esse foi o do Jacan ano passado. Do Jacan. E esse ano foram 10 mil pessoas, 3 dias. A gente teve apresentação cultural, a gente teve um bocado de coisa, mas é um evento diferente. Tem música, tem moda sertaneja, tem competição de gastronomia com chefes do Vale do Paraíba e usando, né, as pessoas estão competindo, produtos que são produzidas aqui na Mantiqueira, na Serra do Mar e no próprio Vale. Então, são eventos que eles trazem à população. Uma coisa que a gente tem começado a fazer mais também são eventos culturais. Né? Então, a gente tem uma orquestra residente, né, que é uma orquestra que se formou aqui no Vale do Paraíba, que tem, tem um calendário, né, de concertos ao longo do ano, e é mais uma oportunidade de a população estar utilizando lá. Desmistificar um pouco essa aura científica, né? Colocando esses elementos mais populares mesmo, né? É um local único, Brasil, né? É um local que as pessoas vêm, e eu posso dizer isso porque no primeiro semestre a gente recebeu mais de 1.000 visitantes, pessoa física, que entram lá no site e falam, poxa, eu quero conhecer o pitch. Né? E a gente tem nas quartas-feiras uma turma de manhã e uma tarde, que a gente faz um tour por lá. Vem gente da minha cidade, Brasília, vem gente do Nordeste, vem gente de São Paulo capital, vem gente do Sul, que quer conhecer. A gente virou uma atração turística. Né? É uma atração turística institucional, onde a gente traz governos, traz estrangeiros e traz empresas para visitar, mas, ao mesmo tempo, começou a atrair brasileiros que querem conhecer alguma coisa que é única no Brasil, que é o pitch. Consequentemente, estimula o turismo na cidade e na região, né? Exatamente. Essa é a ideia. Tem essa questão também, até pensando nisso, queria que você falasse sobre um projeto bastante interessante, que é a Sandbox, né? Isso. Que vocês... É como se fosse um espaço, você pode explicar melhor, né? Mas é um espaço para desenvolver ideias, experimentar,
para cidades inteligentes, né? Isso. Como é o caso de São José. Qual que é a ideia lá na Sandbox, assim, a médio prazo, a curto e médio prazo, em termos de desenvolver essas ideias, testar, errar, acertar e ter um produto concreto em breve? Tem um planejamento nesse sentido? É mágico. A gente que organiza e gerencia um ecossistema de inovação, a gente sabe que tem que criar a possibilidade de interação entre os atores. Então, quando eu crio um espaço desse, eu crio um espaço seguro para empresas que queiram testar tecnologias no município. Isso está casado com a política municipal, né, de fomento à inovação tecnológica. Ao mesmo tempo, eu permito que eles testem, validem, vê se funciona, e aí você tem mais um fornecedor de alguma tecnologia que vai melhorar a vida do munícipe. Não só em São José, no Brasil inteiro. Né? Então, são empresas, né, são espaços para a gente testar a tecnologia 5G, a conectividade disso, mas no ambiente organizado, avaliado, né, com espaço para trocas de experiências. Então, é o que a gente brinca de planejar o imponderável. Né? A gente planeja que esses encontros aconteçam. E, a partir daí, a gente tem o nascimento de novas empresas ou a utilização de tecnologia para os municípios, né, que veem aquilo com bons olhos para melhorar a vida da sua população. Por que chama Sandbox? É um termo em inglês, né, que é a caixinha de areia. Né? Então é como se fosse um local que você pode brincar. Né? Então você tem ali o baldinho de areia, não sei o quê. Então você tem um sandbox, que é um local onde você pode... Dá para construir, dá para destruir, voltar. Exatamente. Dá para experimentar. Tem um pouco, né, é uma palavra importada do inglês, mas ele é aquele ambiente seguro para você do parquinho, se né? divertir. Exatamente. A criançada. Isso. E assim, querendo ou não, é algo que, entre aspas, São José vira uma espécie de cobaia, né? Voilà. Só que seguro. Exatamente. Regulamentado, né, com aplicação prática. E aí o que acontece? Eu atraio gente que quer inovar para o município. E aí ele vem para testar aqui. E às vezes ele gosta. E aí resolve trazer a empresa dele para cá e resolve ficar, enfim. Então, pensando nisso, agora eu queria uma visão analítica sua sobre a cidade. Com um programa desse aqui, aliado ao aeroporto agora, por exemplo, que voltou, né, ativa e está com voos semanais, realmente se desenvolvendo, mais outras empresas de tecnologia, a Embraer, a Boeing, que veio há pouco tempo. Você vê São José mais competitiva no cenário nacional, por exemplo, passando Campinas, de repente, que é uma grande rival, né, histórica, e outras cidades chegando ao páreo de capitais, por exemplo? A gente tem uma cabeça inclusiva, né? Não tanto de separação. Tipo, eu te explico. A gente não tem competição entre ecossistemas. Sim. Na verdade, a gente pode competir por um investimento, como eu falei, de uma multinacional lá em... Isso, atrair para cá, né? Exatamente. Mas a gente olha muito como que a gente consegue ajudar outros ambientes no Brasil, outras cidades brasileiras a fomentar e crescer o seu ecossistema. E eu explico por quê. Lembra que eu falei que existe uma coisa que é única de São José, que vem de anos, de décadas, etc. Campinas vai ter a mesma coisa. Não existe uma outra cidade que tem um instituto agronômico como tem Campinas. 137 anos, é da época do Império. Quando a gente vai pegar uma outra cidade, cada cidade vai ter o seu ponto de unicidade. Se eu precisar usar de capacidades que existem naquele outro município, eu preciso ter acesso. Então, quando a gente trabalha em cooperação e eu ajudo aquela região a evoluir no seu ecossistema, tem transbordo para a gente aqui. Por que eu sei disso? Porque a gente começou a prestar consultoria para a implementação de outros ecossistemas no Brasil. E vou dar um exemplo. Só de a gente estar conversando com o estado do Mato Grosso para a hipótese de a gente fazer a implementação do Parque Tecnológico lá, a gente já levou empresas de São José para lá oferecendo tecnologias que melhoram a produção de soja, que o estado é fortíssimo nisso. Ao mesmo tempo, o que eu já começo a gerar? Impacto econômico do Mato Grosso e aqui em São José, porque a empresa agora com novos contratos, contrata mais gente, tem que ter mais insumo, gera mais emprego, etc. Então, é um trabalho, na verdade, de conexão. Porque eu brinco, né? Se a gente pegar um desenho e você pegar São José conectado com Campinas, São José conectado com São Paulo, São José conectado com Rio de Janeiro, com Cuiabá, são vetores que saem de São José para essas regiões. Ou emaranhado. Exato. Só que os vetores de lá voltam também para cá. Então,
quanto mais conexões a gente tem, maior é a capacidade nossa de fazer comércio exterior de inovação, né? No caso, eu estou fazendo entre aspas, né? Porque é a relação de troca entre os dois municípios ou entre os dois ecossistemas que vai trazer prosperidade para aqui e para lá. Então, quanto mais ecossistemas de inovação a gente tiver umbilicalmente conectado, mais prosperidade a gente vai trazer para o Vale do Paraíba. E aí eu acho que esse aqui é o grande pulo do gato. É uma região que tem 2,5 milhões de habitantes, lindíssima, no meio de 2 grandes centros consumidores, com toda a infraestrutura, aeroporto, porto, ferrovia, rodovia. Nós vamos receber o investimento na Dutra nos próximos anos, já começou as obras, né, de um impacto enorme. O que a gente tem a possibilidade de fazer? De fazer com que o Vale do Paraíba seja a primeira parte do Brasil a se tornar primeiro mundo. Né, com altos níveis de desenvolvimento humano, com oportunidades, com distribuição, com trabalho tanto na indústria como no campo. A gente tem um trabalho muito forte que a gente está fazendo no agro. Isso não aparece tanto porque é um trabalho de formiguinha de longo prazo, mas a gente poder voltar a ter um agro no Vale do Paraíba como aquele agro que foi responsável pela independência do nosso país. Eu vi que na Innovation Week, inclusive, tem uma parte da programação dedicada exclusivamente ao agro, né? Exatamente. A lógica foi muito simples. Que tecnologias daqui, do setor aeroespacial e do TIC, a gente pode levar para desenvolver o resto do Brasil e, ao mesmo tempo, que tecnologias do agro do resto do Brasil a gente pode usar para recuperar todas as áreas degradadas no vale, para melhorar a produtividade das propriedades rurais, para aumentar o valor da terra desses municípios ao longo, que a gente tem um déficit desde a meados do século XIX. Hoje a gente já tem tecnologia, processo brasileiro para fazer esse resgate. E aí, quando eu faço isso, eu já tenho o próprio mercado consumidor dentro do próprio Vale do Paraíba. E mais, eu tenho a indústria. Então, eu tenho a capacidade de pegar a produção agropecuária do Vale, industrializar no próprio Vale e já exportar industrializado com maior valor agregado. Caramba, hein? Uma aula. Muito bom. Zé, tem alguma dúvida? Estamos chegando ao fim já do nosso bate-papo, meia horinha. Eu aprendi muita coisa nesse papo. É sempre bom ser atualizado das coisas do parque. O convite fica sempre, as portas do nosso podcast está sempre aberto. E do portal também, né? A gente do portal para vocês estar sempre próximo de abastecerem a gente e orientarem aí a gente a fazer a escolha certa dos eventos do parque. Olha, Zé, eu vou te dizer, isso está um problema para a gente, porque não tem mais agenda no segundo semestre. Né? Uma das coisas, né, eu comentei isso do novo centro, do Centro 5, a gente mais que vai dobrar a capacidade a nossa área para fazer evento. Então a gente vai poder passar a fazer 2 eventos simultâneos ou um mega evento, né, no pitch. Isso com a inauguração a gente vai ter isso. Beleza. Ó, antes de finalizar, eu lembrei aqui de uma coisa que você falou pra gente nos bastidores, que é uma novidade do pitch. Verdade. Foi conversado há pouco tempo. Eu queria que você explicasse pra gente do que se trata. É um termo assinado junto com o Exército Brasileiro, né? Isso. Um trabalho de mais de 1 ano e meio, que envolveu muita gente do nosso lado e do próprio Exército, que é basicamente um acordo de cooperação técnica. Né? A lógica foi muito simples quando a gente esteve em Brasília. A gente falou, se a gente consegue entender quais são as tecnologias que o Exército Brasileiro precisa daqui a 15 anos, a gente consegue construir a indústria que vai oferecer essas tecnologias para o Exército em 15 anos. Então, ela junta várias das competências que a gente tem como agregador, como estruturador de empresas, como acesso a fundos de fomento para desenvolvimento de tecnologias, como atração de conhecimento humano, né, científico. Estou falando de institutos de pesquisa e universidades para dentro do ecossistema para a gente estruturar o desenvolvimento dessa cadeia. Então, essa foi a conversa, isso que a gente estruturou. Um momento histórico para a gente, porque a gente reforça o posicionamento da região na área de defesa e a gente abre o leque agora para desenvolvimento de computação quântica, inteligência artificial. Qual é o primeiro passo desse? A gente tem todo um plano de trabalho agora para frente para a gente executar com eles, né, e definir, na verdade, que linhas, né, ou que tecnologias a gente vai atrás de ajudar as empresas a desenvolverem ou buscar dentro do centro de pesquisas para, né, porque a missão é simples, né, é simples. Às vezes é uma tecnologia que hoje já existe para as Forças Armadas, mas ela é estrangeira, então existe um interesse de aumento de soberania, de a gente poder ter a tecnologia brasileira para não depender de algum outro país.
Ou às vezes é uma tecnologia que as Forças Armadas vão precisar e hoje não existe. Então é o outro caminho. Prever já o que vai acontecer e resolver o problema. Exatamente. Né? E isso reforça, porque, como eu falei, né, muito da indústria de defesa brasileira já está na região. Né? Então, ao mesmo tempo, quando a gente faz isso e vai atrás de fundos e vai atrás de desenvolvimento tecnológico, eu estou contribuindo para o processo de industrialização brasileira. Para o Exército também certamente é estratégico, né? Fazer Total. essa aliança. Porque a gente rodou o Brasil inteiro. Não existe no Brasil uma estrutura de hard tech, que é não só a empresa que faz. Ontem mesmo eu estava falando sobre isso numa entrevista. O pessoal, então vocês fazem componentes de foguete? Eu falei, não, a gente faz o foguete. Como assim? Eu falei, o foguete inteiro. O foguete, aquele que atira, não sei o que. Eu falei, Então, olha a quantidade de engenharia que tem por trás disso. Né? É o know-how que está aqui na região. Então, tem pessoas. Então, você já tem uma escala. Né? E não existe no Brasil um ambiente de inovação com essa escala de hard tech. Na verdade, eu vou dizer que não existem muitos no mundo. Né? Então, como a gente já é a nossa vocação industrial, se a gente colocar mais impacto aí, colocar mais demanda para isso, a gente vai ampliar isso e se tornar aquilo que está na nossa ambição estratégica, que é tornar a nossa cidade um polo global de ciência, tecnologia e inovação. Perfeito. Jefferson, muito obrigado pela sua participação aqui no Talk Mais, por compartilhar tudo isso e falar sobre esse momento do pitch. Seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast. As portas da SP Rio estão sempre abertas, como disse o Zé, né? É uma delícia estar aqui no Talk Mais. Né? É um trabalho muito bacana que vocês têm desenvolvido há muito tempo e espero que tenha muitos e muitos anos de bons frutos. Conta com a gente. Juntos, estaremos lá na Innovation Week, viu? Vai ser, um parquinho de diversão, cara. Não tem como você ir lá e não sair sorrindo, entendeu? Porque é muita coisa bacana junto. Maravilha, obrigado também, Zé, pela sua parceria aqui de novo. Até a próxima. Até a próxima. Esse episódio e todos os outros aqui do Talk Mais ficam disponíveis no YouTube, no Spotify e nas demais plataformas de streaming. Até mais!